Você já ouviu falar do relógio do Apocalipse? Ele foi criado por cientistas há mais de 75 anos. O objetivo? Chamar a atenção para as ameaças que podem destruir o nosso planeta. Os ponteiros do relógio são ajustados a cada ano. E a atualização que acabou de sair mostra que o mundo pode estar mais perto do fim do que a gente imagina. O mundo em estado de alerta. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. O principal motivo, as ameaças constantes de ataque nuclear. Mas não é só isso. Guerras, pestes, fome, terremotos, muito ódio entre as pessoas, esfriamento do amor. Tudo isso nós temos visto claramente. Segundo os cientistas, estamos cada vez mais perto do fim. Nas ruas, muita gente se preocupa. É horrível, é uma notícia horrorosa. Vocês concordam com ela? Sim. Fico apavorada, né? A conta é a seguinte: quanto mais os ponteiros se aproximam da meia-noite, mais o nosso planeta está perto do fim. É o que dizem os cientistas que criaram esse relógio. Esta semana, eles ajustaram os ponteiros mais uma vez e chegaram a uma conclusão assustadora. Para o relógio do Apocalipse, faltam 90 segundos para o mundo acabar. 90 seconds to midnight. É claro que isso não significa que a Terra vai desaparecer em 1 minuto e meio. O relógio é uma representação simbólica que serve de alerta para o perigo atual que corre o nosso planeta. Os cientistas avaliam as catástrofes naturais, a destruição provocada pela ação do homem e agora a ameaça real de uma guerra nuclear no conflito entre Rússia e Ucrânia. O relógio, na verdade, ajuda a humanidade a entender a gravidade da situação. O relógio é destinado ao público em geral. É para ser algo que permita que as pessoas falem se ajustamos ou não o relógio na hora certa, porque o ajustamos. E isso dá às pessoas a oportunidade de falar sobre tópicos que são muitas vezes difíceis de discutir, como os riscos nucleares, a proliferação de doenças, mudanças climáticas, a pandemia e etc. A cientista Raquel Bronson comanda uma organização sem fins lucrativos conhecida como BAS, sigla em inglês para Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização tem 13 cientistas vencedores do Prêmio Nobel. O relógio do Apocalipse tem a intenção de ser uma ferramenta para nos permitir falar com nossos políticos sobre questões que nos afetam diretamente e dar uma linguagem comum que todos possam usar. O alerta de que o fim do mundo pode estar muito próximo é dos cientistas, mas religiosos concordam com eles e dizem que essa previsão do fim do mundo estar tão próximo assim está contida na Bíblia. O bispo Eduardo Bravo é o presidente da União Nacional de Igrejas, Unigrejas. A ciência, ela vem comprovar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia e a ciência não são inimigos. Não, a própria Bíblia é fonte de ciência, é fonte de sabedoria. Então, conforme o ser humano vai desenvolvendo a ciência, os estudos, essa ciência ela acaba comprovando o que diz a palavra de Deus. E os sinais, segundo ele, estão por todos os lados. Você tem terremotos, o número de terremotos aumentando a cada ano e fazendo mais vítimas. Você tem guerras, ameaça nuclear, a guerra da Ucrânia. Você tem aí a pandemia do Covid-19 que veio ceifando a vida de muitas pessoas. O relógio do Apocalipse foi criado em 1947 por um grupo de cientistas e físicos renomados, entre eles Albert Einstein.
Boa parte deles tinha ajudado a criar as primeiras armas nucleares, como as bombas atômicas que foram utilizadas em 1945 para devastar as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O relógio já foi ajustado para frente e para trás 25 vezes nos últimos 76 anos. Isso é feito com um sentimento de urgência, mas também para assegurar às pessoas que os especialistas concordam que as coisas não estão indo na direção certa. O ano de 1991 marca o período em que o relógio ficou mais distante da meia-noite, 17 minutos. Na época, o muro de Berlim tinha caído e a Guerra Fria chegado ao fim. Em 2018, o relógio marcava 2 minutos para meia-noite. Na época, os cientistas alertaram para o aumento dos testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. E pelo fato de Estados Unidos e Rússia, países que detêm 95% das armas de destruição em massa, não terem programas de planejamento e diminuição de seu próprio arsenal. Em 2022, por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, o medo de uma guerra nuclear voltou a assombrar o planeta. O boletim dos cientistas ainda monitora as mudanças climáticas, as ameaças biológicas e a tecnologia, que, se mal usada, pode causar desinformação e contribuir para o caos. Por causa de tudo isso, o relógio chegou tão perto da meia-noite. Agora, faltam 90 segundos, uma marca inédita. 90 seconds to midnight. É a primeira vez que vemos um país das Nações Unidas, como a Rússia, um estado armado, ameaçando usar armas nucleares em combate. E isso é muito perigoso no espaço nuclear, mas também se relaciona com a ruptura total da ordem internacional, algo que realmente nos preocupa. No relógio dos cientistas, faltam 90 segundos para o fim dos tempos. Né? Um tempo simbólico, uma contagem simbólica, né? Dá para saber quão próximo está o fim? Ninguém pode saber o dia nem a hora. O Senhor Jesus também falou disso, que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Por isso ele deu os sinais e disse que esses sinais seriam antecedentes ao fim do mundo. E como eles estão muito presentes, então nós sabemos que estamos muito próximos. O relógio do Apocalipse é considerado um alarme global. Com ele, até pessoas que nunca tinham pensado no assunto percebem o momento crítico que o mundo enfrenta. O que acreditamos, o que os cientistas estão argumentando, é que, neste momento, as ações que os humanos estão tomando estão nos levando na direção errada. E isso é muito perigoso. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. Acho que muitas pessoas concordariam conosco e de muitas maneiras mais perigosas do que tem sido. E este é realmente um assunto a ser discutido. O Senhor Jesus, ele sempre falou sobre isso para que o ser humano pudesse focar naquilo que é mais importante. O ser humano hoje está muito materialista. Jesus deu esses sinais para que o ser humano focasse na alma. A alma é eterna. E aonde vamos passar a eternidade? Para onde vai essa alma? Essa alma vai passar a eternidade com Deus ou distante dele? Então o Senhor Jesus pediu, ensinou para que o ser humano focasse naquilo que é mais importante.